Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. Linfomas são tipos de câncer bastante comuns e estão entre os mais frequentes aqui no Brasil. Todos os anos, milhares de casos são registrados. Eles precisam de atenção e a população de informação. Por isso, esse mês há uma campanha em ação, o Agosto Verde Claro, que quer conscientizar todos sobre esse tema de saúde. O repórter Denis Barbosa traz mais detalhes para a gente. Esse é mais um tema na área de saúde muito importante que precisa ser falado o ano todo, mas claro, durante esse mês há uma intensificação das ações, dos debates, da informação. Nós vamos conversar com o Dr. Franklin Santos, que é hematologista da rede CC, pode nos dizer, tirar essas dúvidas. E aí, vou fazer o papel de quem está em casa, doutor. O que são os linfomas? Os linfomas são um tipo de câncer, um dos 10 cânceres mais comuns aqui no Brasil, e eles se dividem em dois grandes grupos, o linfoma não Hodgkin e o linfoma de Hodgkin. Então, nesse mês de agosto, o Agosto Verde Claro, ele traz essas informações importantes para que a população saiba quais são os sinais e sintomas dos linfomas e possa procurar assistência médica caso apresente esses sinais e sintomas. Doutor, que faixa etária é mais acometida por esse tipo de câncer, ou por esses tipos, já que o senhor falou que há pelo menos dois grupos? São vários tipos de linfoma, Qualquer idade pode ser acometido pelo linfoma, desde crianças até idosos. A principal faixa etária dos linfomas é a partir dos 60 anos, mas alguns linfomas têm uma predileção por faixa etária mais jovens, tipo adulto jovem, dos 15 aos 20 anos, certo? Mas a grande maioria em pacientes mais idosos. E que sintomas, que sinais o nosso corpo dá para que a gente possa exatamente buscar ajuda, buscar orientação? Os principais sintomas dos linfomas são os nódulos, os popularmente chamados de caroços, que podem aparecer tanto no pescoço, nas axilas, na virilha, mas em qualquer parte do corpo. Pode também estar acompanhado de sintomas que a gente chama de sistêmicos, que são a febre, a perda de peso, a sudorese, coceira pelo corpo, que é o prurido, Então podem estar presentes no paciente que tenha linfoma. Doutor, muita gente certamente fica com uma dúvida. Será que uma conduta da minha vida, uma rotina, acaba favorecendo o surgimento desse tipo de câncer? O que dizer para essas pessoas que têm essa dúvida? Que tenha uma vida saudável, ou seja, não fume, não beba bebidas alcoólicas, faça exercícios e tenha uma alimentação balanceada, muito rica em frutas e verduras. É o que a gente pode fazer de principal para nós termos uma boa saúde. E o senhor falou de sintomas, que a gente deve ficar atento. E qual o primeiro contato? Que especialista, que médico, onde ir? Claro que quando existe um sinal como esse, muita gente fica assustada. E por isso essa orientação é muito importante. A principal conduta é ir no médico, um clínico geral, um generalista, para fazer uma avaliação global do paciente. E aí ele vê quais são os exames, quais são os especialistas que ele precisa encaminhar ou conduzir em relação a esse paciente. Doutor, vou só reforçar, nesse tema ou em outros da saúde, o estilo de vida, a nossa conduta é muito importante, tem grande impacto durante a nossa rotina, Sim, principalmente caso essa pessoa seja submetida a algum tratamento mais agressivo para qualquer doença que seja, inclusive os cânceres, é importante que esse corpo, que esse paciente esteja bem de saúde. E a gente fica bem de saúde quando a gente se alimenta bem, quando a gente faz exercícios, quando a gente não fuma, quando a gente evita a bebida alcoólica. Doutor, muito obrigado pela gentileza de nos tirar essas dúvidas e, claro, o recado fica sempre para as pessoas terem no médico, em especialistas como o senhor, realmente esse amigo, não ter medo. A gente sabe que existe muitas vezes um preconceito, principalmente o público masculino. É importante ter vocês como aliados sempre. Sim, e a imprensa também é uma aliada importante na divulgação dessas notícias, desses conselhos para a melhoria da saúde. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai encerrando, levando essa mensagem, pedindo que você compartilhe esse diálogo aqui com o Dr. Franklin para que outras pessoas tenham informação e possam buscar ajuda se necessário. E, claro, ter esse estilo de vida ideal, necessário para manter a nossa saúde. Eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E a BYD fez história ao ultrapassar a marca de 150 mil carros eletrificados vendidos no Brasil. Para celebrar esse marco, a companhia realizou um evento na concessionária BYD Carmais,
aqui em Fortaleza na semana passada. Sobre esse feito, eu conversei com o Pablo Toledo, ele é diretor de comunicação da BYD, esteve aqui nos estúdios da TV Otimista e a primeira parte da conversa você confere a partir de agora. Pablo, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar um pouquinho sobre esse momento da BYD, né? E essa celebração, 150 mil BYDs aí rodando, né? Vendidos. Como é que está o coração, né? Como é que está também, inclusive, até esse reconhecimento da população, né? Do consumidor também, em chancelar essa qualidade e ter, né, um elétrico em casa? Acho que não posso começar sem dizer obrigado, né? É um momento de agradecer ao consumidor brasileiro, à população brasileira por acreditar nesse projeto da BYD. 150 mil brasileiros têm um BYD em casa, num período muito curto, o que mostra a aderência desse projeto da BYD, o que mostra o quanto o consumidor brasileiro estava sentindo falta e estava pronto para a eletrificação. Quando a gente fala de eletrificação, a gente fala de carros 100% elétricos, geralmente para um uso urbano, né, para um deslocamento mais curto, e fala também de carros híbridos, né? No caso da BYD, a gente chama de super híbrido porque é um carro elétrico, é um carro essencialmente movido a bateria com suporte de motor a combustão. Mas no caso da BYD, é um carro em que o consumidor vai poder experimentar um carro elétrico, ele pode inclusive dirigir só no modo elétrico e com suporte de um motor a combustão, em breve esse motor a combustão movido a etanol e não só a gasolina. Então é um voto de confiança na maior fabricante de carros movidos a nova energia do mundo. Também, e eu disse isso ontem na nossa celebração na Carmais, um pouco de um basta, né, Elaine? Assim, chega de pagar caro por um carro com tecnologia obsoleta, chega de empurrarem isso goela abaixo da gente. Então, é hora de receber um carro com uma tecnologia avançada, inovação a um preço competitivo, né? A um preço acessível. Ninguém está falando aqui em carro barato. Nós vamos trabalhar para ter um carro cada vez mais acessível, mas impostos ainda são altos no Brasil, há toda uma cadeia e ninguém está falando em carro barato, mas está falando num preço acessível e competitivo que o brasileiro possa adquirir, mas um carro com muito mais tecnologia, né? Um carro com inovação e mais conectividade a bordo. E essa competitividade dele, né, a gente vê nas ruas, né? A gente vê motoristas de aplicativo utilizando, já comprando esses veículos, né, utilizando, e a gente também vê cada vez mais o brasileiro de fato mesmo, né, consumindo, comprando e utilizando. E aí cria as demandas, né? A questão de locais de abastecimento, os próprios imóveis também já fazem, né? Já estão as construtoras já pensam em construir imóveis voltados também já com espaço para carregamento, né? De carros, enfim. Como é que tudo isso se modifica nesse momento, né? Assim, poxa, um veículo elétrico, ele passa a mudar toda uma sociedade, né? Mudar todo o que era comum, digamos assim, né? A gente tem aí, né, os motoristas por aplicativo, as próprias construtoras, né? Pensar em fazer isso adaptado também, né? Já modificar nesse ponto. É uma excelente pergunta, porque a gente não está falando só de carro, né? A gente está falando da sociedade como um todo, né? Então, a partir do carro, como é que nós vamos gerar energia para esse carro, como é que nós vamos distribuir energia para esse carro, como é que nós vamos recarregar esse carro, são desafios que estão postos aí e que nós, como sociedade, vamos ter que resolver, né? Os empreendedores privados, o governo, as iniciativas públicas, né? Então, como é que vai ser essa infraestrutura de recarga? Vai ser residencial, vai ser comercial? Nós vamos ter que garantir, de fato, segurança para que essa infraestrutura esteja instalada nos prédios, principalmente os mais antigos, e esse é um desafio da BYD também, principalmente na cadeira em que eu ocupo. A gente não quer liderar
como BYD, só comercialmente, o que a gente vem fazendo, modéstia à parte, com muita eficácia, mas também quer liderar a narrativa, né? Então, a infraestrutura de recarga, no fim do dia, não é uma responsabilidade da BYD, mas nós não vamos fugir. A gente vai participar e vai debater com o Corpo de Bombeiros, porque nós temos 150 mil carros BYD na rua e nós queremos garantir para esse dono de BYD que ele vai ter onde carregar esse carro. Então, nós vamos conversar com o Corpo de Bombeiros, vamos conversar com os governos estaduais para garantir isso. E vamos conversar com parceiros privados e mostrar para eles que a infraestrutura de recarga é uma excelente oportunidade de negócio, né? E que ali na telinha do carregador, a gente vai ter ali um anúncio do otimista, a gente vai ter um anúncio de um refrigerante, a gente vai ter um anúncio de um banco, e ali vai ser uma oportunidade de mídia. E que esse carregador não ocupa o espaço de um posto de gasolina, ele pode estar no estacionamento aqui embaixo, com apenas um totem, ele vai estar no seu banco, ele vai estar, se não na sua casa, ali na Avenida Beira-Mar. Quem vai instalar carregador? Tem uma oportunidade de negócio ali. E mais profundo e talvez mais filosófico é o papel do carro e da mobilidade, né? Você puxou esse assunto sobre o motorista de aplicativo, sua colega trazia sobre a viagem à noite, o silêncio desse carro. Para nós, o silêncio num deslocamento de 20, 30 minutos é uma coisa. Para o motorista de aplicativo durante 8 horas é uma questão de saúde bem significativa, né? 8 horas de silêncio para um trabalhador. Qual o impacto disso no longo prazo? O que é o carro para a gente hoje, né? Na minha casa virou a sala de jantar, porque eu não janto mais com os meus filhos, é o tempo que eu tenho de trocar com eles quando eu levo para a escola, então são as grandes conversas. Num trânsito maluco como o de São Paulo e como o que eu infelizmente peguei aqui ontem em Fortaleza, é o escritório, que a gente tem tempo de fazer reuniões. Então o carro vai me oferecer o que eu tenho no meu escritório, eu posso fazer uma reunião online ali no carro. Eu vou ter essa oportunidade só no meu carro particular. A BYD lançou essa semana ônibus com a bateria Blade. É uma tecnologia proprietária que garante muito mais segurança. Então é um ônibus elétrico com uma bateria tão sofisticada quanto a dos carros que a gente vende. Então isso não vai ser só para o cara que tem o poder de comprar um carro particular, isso está no transporte público. A gente está vivendo uma virada de página muito grande na mobilidade, que não está só nos carros, para a gente como sociedade civil de um modo geral, né? Pablo, você falou, eu queria já puxar um pouquinho do que você falou com relação aos ônibus, né? Como é que é essa tecnologia, para a gente entender um pouquinho? É basicamente a tecnologia que está nos carros em larga escala, né? Uma bateria de grande porte em que a gente, obviamente, trabalha para reduzir o tempo de recarga, né? O ônibus não pode ficar esperando um tempo grande de recarga porque o número de viagens é muito grande. Então a gente apresentou em Brasília um ônibus com a bateria Blade, em que a recarga é feita na metade do tempo. É também um ônibus mais silencioso. Todos nós pensamos num veículo mais inteligente. Eu quero um veículo com conectividade. O primeiro passo para o veículo ser mais inteligente é ele ser elétrico. Então o ônibus é elétrico, ele tem Wi-Fi, ar-condicionado, ele funciona melhor a partir de uma bateria do que o ônibus a combustão. Outro dia apareceu um exercício muito interessante, uma provocação de um publicitário britânico, que ele fala assim: imagina que os carros primeiro nascessem elétricos e depois alguém tivesse a ideia de transformar esses carros a combustão. Que maluquice seria, né? Alguém chegasse e falasse assim: os carros hoje são elétricos, vamos fazer um carro, eu tive uma ideia, vamos fazer um carro que ele é a base de pequenas explosões. São pequenas explosões com filtros a partir de um motor abastecido por um líquido inflamável. E esse líquido inflamável, você pode ter esse líquido, tem esse líquido para você abastecer em casa? Não, pelo amor de Deus, ele é inflamável, tem que ser num lugar específico. Mas o desempenho é melhor? Não. É mais econômico? Não. Você tem mais potência? Não. Nada é melhor se a gente fizesse essa inversão. Então é natural que a gente esteja um passo à frente, né? E isso não, de novo,
não só nos veículos privados, nos carros de passageiros, mas no transporte público. E é isso que a gente, é esse passo que a gente está vivendo. E um dado importante sobre o transporte público é que é no transporte pesado que está o grande volume de emissão de carbono, né? 26% da emissão de carbono está no transporte pesado, como ônibus e caminhões. Agora o intervalo, a gente volta já. E agora você confere a segunda parte da entrevista com o Pablo Toledo, diretor de comunicação da BYD. Ele esteve aqui nos estúdios da TV Otimista e conversou comigo sobre esse feito histórico da companhia, 150 mil carros eletrificados vendidos no Brasil. Essa questão vocês estiveram aqui em Fortaleza, né? Estão aqui em Fortaleza, né? Para essa celebração de 150 mil, né? Veículos BYD aqui no Brasil. E por que o estado do Ceará e por que Fortaleza foi escolhido? Porque calhou do cliente de número 150 mil ser o Daniel Joca, que comprou, é o primeiro cliente da Carmais. Ele comprou um BYD Som Pro, que é um carro híbrido, é o 8º carro eletrificado que ele compra. Ele já tem 8 carros na frota particular dele. E é muito significativo que calhe de ser aqui em Fortaleza, porque eu trabalho ali no Brooklyn, de frente pro lindo Rio Pinheiros, em São Paulo. E não é lá do Brooklyn que nós vamos ensinar ao consumidor de Fortaleza a comprar carro elétrico. Com parceiros como a Carmais, como a Parve no Recife, como a Saga em Brasília, a Águia Branca no Espírito Santo, a IESA no Rio Grande do Sul, a Itavema no Rio de Janeiro, Daruge no interior de São Paulo, com parceiros locais e regionais que nós vamos disseminar os valores e os benefícios da eletrificação, né? Nós não estamos falando de um interesse de grandes investidores de São Paulo. Nós estamos falando de um consumidor que vai se beneficiar no país inteiro. Então, isso não é um interesse de bilionários da Bolsa de São Paulo. Esse é um projeto nacional. Nossa fábrica vai ser no Nordeste, com um investimento bilionário. E aqui em Fortaleza nós temos uma operação magnífica, iniciada pela Carmais, e calhou do cliente de número 150 mil estar aqui, já no seu 8º veículo BYD. Para nós foi um orgulho enorme estar com a família Ventura, tá com os nossos parceiros desde sempre, festejando isso, e muito simbólico que seja fora do eixo, né? Aqui no Nordeste brasileiro, em Fortaleza, com um consumidor que acreditou na gente desde o começo. Pablo, e essa a marca, né, o nome BYD, né, ele movimentou e modificou a ideia dos produtos chineses, né, do mercado chinês aqui, né? A gente está até conversando aqui de bastidor, né? Você levantou esse ponto importante, que era de, eu quero, né, comprar algo chinês, mas não é a marca, né? E agora a BYD, ela muda isso, né? Ela modifica, eu quero um BYD, né? Exatamente. Eu não quero qualquer coisa chinesa, assim, é uma marca BYD. Graças a muita evolução e a qualidade, né? A BYD tem 120 mil pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento. A gente fala, a grosso modo, são 120 mil engenheiros, dos quais 1.600 têm pós-doutorado, 45 pedidos de patente por dia com 19 aprovações. Então, é muita gente trabalhando com tecnologia e inovação, que garante a qualidade do produto.
Na minha geração, a percepção que se tinha de produto chinês era de muita fragilidade, né? De algo frágil e que você não podia confiar. Essa percepção mudou graças a empresas como TikTok, Huawei, Xiaomi, né? Então hoje você vê muita tecnologia na China. Isso foi construído ao longo dos anos e mesmo em produtos americanos com componentes chineses, né? Os produtos da Apple, eu não sei se as pessoas sabem, mas muitos dos produtos da Apple são feitos pela BYD. A Apple Pencil, o iPad, a cerâmica do Apple Watch é da BYD. Em cada 5 smartphones do mundo tem algum componente da BYD. Então, quando a gente fala que a BYD não é uma montadora, mas uma empresa de tecnologia, isso não é um discurso de marketing, é um fato. E a partir daí, a nossa construção de marca da BYD, acho que consolidou isso que para mim é muito significativo, que é a ideia de que a BYD talvez seja a primeira marca chinesa de desejo no Brasil. A gente sempre quis ter, ou a gente recentemente passou a querer ter produtos chineses, né? A blusinha da Shine, entrar ali no Alibaba e encomendar alguma coisa, Temu, Shopee, né? Encomendar aquele produtinho chinês, mas marca chinesa, isso veio muito com a BYD. Então você compra o carro tal, o modelo de carro tal, mas quando você compra um BYD, você compra um BYD. Qual BYD? Aquele pequenininho. Qual BYD? O sedã. E qual BYD que você comprou? Aquele que faz de 0 a 100 em 3.8, você compra um BYD. Eu quero ter um BYD. E para nós isso é muito significativo porque atesta o valor da marca, né? E fala muito sobre essas 120 mil pessoas que trabalham em nome de tecnologia e inovação e que nós estamos trazendo para o Brasil, fazendo uma mudança de importar carro para importar know-how, para importar o jeito de fazer o carro do futuro. E quais são os pontos que você identifica que justificam, né, essa mudança, digamos? Você falou agora, né, da potência, né, do carro, do BYD, né, da potência dele, do silêncio, mas o que mais você identifica e vocês identificaram, né, que façam com que o brasileiro ele realmente chegue, que justifique esses 150 mil BYDs? Porque né? Como produto é uma peça diferente, né? Nós não estamos falando mais simplesmente de um carro, nós estamos falando de um produto de tecnologia. Eu falo muito de um smartphone em cima de 4 rodas, né? Então, quando telefonam lá, alô, BYD e tal, ninguém vai falar sobre um filtro, um carburador, né, um filtro de óleo, até porque nos elétricos a gente não tem isso, ou dúvidas mecânicas. Eles ligam e falam, escuta, eu parei meu carro aqui agora, apareceu um aviso na tela dizendo que vai atualizar o software, o programa do meu carro. Eu posso mesmo deixar aqui o carro ligado enquanto atualiza, porque está dizendo que vai levar meia hora. Pode deixar. Mas isso não vai consumir bateria? Não, pode deixar. E depois ele desliga sozinho? Desliga. Então são dúvidas de software, de download. Nós estamos falando desse tipo de carro. E de um tipo de carro em que você tem aquelas vagas no seu prédio em que um fica em cima do outro e fala assim, Dona Elaine, pode descer aqui para manobrar? E você fala, não, manobra você mesmo. E você libera pelo seu aplicativo e a pessoa vai, ou esqueci um negócio. Não tem mais isso de emprestar chave ou de você perder no estacionamento do shopping ou do aeroporto, porque você aperta um botão e o seu carro começa a disparar e fala, tá ali, eu lembrei onde eu estava. É essa transformação. E é um consumidor apaixonado por carro. E ele estava esperando isso há muito tempo. E não vinha. É esse consumidor que a gente está falando, que estava esperando, que sabia, no fundo ele sabia que dava para fazer. E aí veio uma empresa e trouxe. Então é esse tipo de transformação que a gente está falando. Que bacana. Mais uma vez a gente agradece a sua presença aqui com a gente. Venha mais vezes para cá e a gente recebe aqui para mais uma conversa e novidades da BYD. Muito obrigada. Muito obrigado por me receber e um prazer falar com o seu público. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.
SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.